qual foi o pior erro? Passa o tempo e você fala assim, por que eu fiz isso? Como é 2 irmãos? É igual casamento. Se você fala, pô, se a minha mulher me incomodar um pouquinho, vou separar, a chance de separar é enorme. Como é que começa e termina o processo de investimento da casa? A gente quer encontrar histórias que têm o potencial de crescer o lucro por muitas vezes. O que é a tese daqui pra frente? Impossível um gestor ter tudo o que é necessário na cabeça para montar uma posição. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection e esse é mais um episódio do Outliers. Tenho aqui, como de praxe, a presença da minha amiga Carol Oliveira. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje eu tenho aqui a presença de 2 irmãos e sócios e empreendedores da Hicks Capital, o Gustavo e o Rodrigo. Eu não vou falar sobre o nome de vocês porque eu não sei se é Heilberg ou Hilberg. Rodrigo. Dizem que é impossível escrever certo e falar certo o nome. Qual que é a pronúncia correta? A pronúncia correta é Heilberg. Ah, mas você escreve com E. perfeito. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês aqui de novo. Bom, queria começar aqui do nosso jeito padrão do Outliers. Um pouco diferente, né? Porque vocês dois já estão juntos na vida aí desde sempre. Contar um pouco da experiência profissional de vocês e como que essa experiência ao longo do tempo acabou culminando na fundação da Hicks. Quem pega essa? Gustavo. Legal. Bom, então vou falar um pouco sobre mim e sobre o Rodrigo, porque as coisas vão acontecendo meio juntas, assim. O Rodrigo fez engenharia, eu também fiz, ele na Poli, eu na Mauá. E logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa que foi fundada pela nossa família, que é o Grupo Scalina. O Rodrigo estava lá, mas estava de saída indo trabalhar no Scopus. Isso já mostrava que tinha assim, uma certa paixão ali por investimentos. Desde muito cedo a gente estava envolvido no lado de investimentos da família. E aí o Rodrigo foi para lá e eu, enfim, fui trabalhar na empresa. A gente começou um movimento de profissionalização do negócio e em um dado momento no processo de profissionalização, a gente resolveu ligar para o Rodrigo, convidar ele para voltar e ajudar no processo. Isso foi perto de 2006. E a gente, enfim, depois conduziu juntos já ali esse processo de profissionalização da empresa até 2010, quando a gente acabou vendendo o controle para o Carlyle. Mas em 2005, quando ele ainda estava enfim, não me lembro agora se estava na Scopus ou não, mas em 2005 a gente tinha começado um clube de investimentos, que era uma forma de a gente se manter conectado com o que estava acontecendo em outros mercados, em outras empresas, trazer um pouco de aprendizado sobre modelos de negócio, sobre gestão para a empresa. E aí fomos tocando isso como hobby por todo esse período. O resultado era muito bom do clube e a gente começou a perceber que essa experiência de tocar um negócio também era muito útil para nos ajudar a fazer bons investimentos. Então, quando a gente vendeu o negócio, a gente acabou fazendo uma transição, saiu do dia a dia e decidiu transformar aquele clube num fundo e fazer um negócio a partir daquilo. Então, o Rodrigo saiu em começo de 2011, já para começar a trabalhar nisso. Eu acabei saindo mais no final de 2011. Em 2012, nasceu a Hicks com 20 milhões de reais de capital próprio nosso ali, que era o que o clube meio que tinha, mais algum commitment do nosso próprio capital e pessoas próximas. E a nossa cabeça era fazer daquilo uma plataforma onde a gente pudesse investir o nosso próprio capital, mas também construir um negócio, né? Uma plataforma de investimentos ali vencedora. E a gente tinha certeza que para fazer isso, esse negócio precisava conseguir atrair as melhores pessoas. Então ele tinha que ser um sonho, né, sonhado por mais gente, uma partnership. Tinha que ter cliente, porque cliente nos ajudava a enfim, levantar a barra de cobrança sobre governança, sobre risco, sobre, né, qualidade das teses. Então já nasceu com essa cabeça de ser um negócio onde a gente seria, né, um grande investidor, talvez o principal, e somos até hoje, mas onde a gente queria que o negócio fosse muito além disso.
e onde a gente estivesse aplicando com os clientes nas mesmas condições, com alinhamento de interesse total. Enfim, a gente brincava que queria, mais que tudo, dormir tranquilo sobre aspectos de conflito de interesse, etc. E aí, enfim, estamos aqui hoje perto de 2 bi sob gestão, 9 anos aí de track record já como fundo. Além de public, hoje a gente começou a fazer private também, que é algo que a gente fazia na física já, né, desde antes. É isso. E, gente, pegando até o primeiro exemplo que você falou, Gustavo, de cara, primeiro começou com dinheiro proprietário, fazendo uma série de, eu não vou dizer experimento, né, mas primeiro testando a tese de gerir recursos com o dinheiro de vocês. E aí vocês falaram aqui um pouquinho de privado, eu acho que a gente vai detalhar isso ao longo do podcast. Mas pensando no mundo dos investimentos, né, qual foi o pior erro e o aprendizado que esse erro teve na vida profissional de vocês? Então, Rodrigo, eu vou começar com a sua resposta. Em 2019, agora não me lembro se foi 2019 ou 20, a gente escreveu uma carta, a gente falou, toma cuidado com o filme dos IPOs. A gente já viu isso aqui em 2004, 2007, e geralmente não acaba bem, né? A gente até fez uma análise mostrando o que foi retorno dos IPOs de 2004 e 2007, olhando 10 anos para frente, e assim, 1/3 virava pó, implodia completamente, 1/3 era um retorno ruim, levemente negativo, e 1/3 eram retornos bons, de 15% para cima. E a média era muito ruim. E eu acho que a gente entrou em mais IPOs do que a gente deveria ter entrado. Em alguns casos, não vou citar nome aqui, mas a gente acabou se machucando um pouco. E eu acho que esse é um erro doído, porque é aquele erro que você fala assim, passa o tempo e você fala assim, por que eu fiz isso? Falando um pouco aqui de estrutura da Hicks, organização, hoje vocês dois são as duas principais peças lá da empresa, os 2 principais sócios. Rodrigo na gestão e Gustavo no ex-gestão, é isso? Eu diria que assim, nós somos as peças que começaram, né, a gestora, e o Gustavo faz o papel de liderar um grupo de relações com investidores e também um grupo de investimentos privados. Eu faço o papel de liderar o grupo de investimentos líquidos, mas nós somos 2 peças num grupo de 20 pessoas. Então, inclusive, eu acho que o papel de qualquer gestor, gerente, né, de uma empresa é conseguir extrair o melhor daquelas pessoas que estão ali junto com eles. Então, acho que sim e não, né? Ao mesmo tempo a gente olha e fala assim, o que a gente está fazendo também, em grande escala, é parte do trabalho duro de um grupo que está lá com a gente. Nessa linha aí de vocês dois, né, como as peças fundadoras, eu tenho 2 irmãos e sei que nem sempre é trivial o convívio. Trazendo para o mundo corporativo, como que vocês lidam com isso? Assim, vocês, antes de montar a lojinha, combinaram ali umas regras em casa para, vamos lavar roupa suja em casa? Como é? 2 irmãos, tem dezenas de exemplos muito bem-sucedidos, né? E vocês aí estão com um case muito bem-sucedido também, mas tem alguma regra de governança aí para não dar problema no fato de serem irmãos? Acho que tem, como tudo, tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que no passado, inclusive, isso era menos bem aceito do que é hoje, né? Hoje, sei lá, você tem várias startups, por exemplo, fundadas por irmãos, aí que era um negócio que em algum momento você tinha preconceito, né? O que são as coisas boas? Você já conhece os botões que você aperta e dão problema, né? Você já conhece os defeitos e as qualidades. Então, assim... E dificilmente você vai chegar no ponto de conhecer uma pessoa tão bem quanto o seu irmão. O lado ruim é que você tem, às vezes, dificuldade de separar trabalho de vida pessoal e etc. Eu acho que a gente já faz isso há muito tempo. A gente, quando montou a Hicks, era a segunda, no final, segunda escolha, né? Porque a gente tinha feito a Scalina, a gente podia cada um ter seguido a sua vida. A gente decidiu começar de novo, então foi uma escolha consciente. E uma vez que você tem o pacto que precisa fazer dar certo,
Daí todo o resto é o como e aparando as arestas no dia a dia. Então, às vezes tem um incômodo aqui e ali, a gente conversa e tal, e resolve. Assim, não tem plano B. Então, tem que resolver. É igual casamento. Se você fala, pô, se a minha mulher me incomodar um pouquinho, vou separar, a chance de separar é enorme, porque acontece o tempo todo. Então, você tem que ter uma vontade que, né, é um commitment no início de falar assim, eu vou fazer dar certo. E acho que é um pouco do que a gente tenta fazer. Tem os atritos, mas sempre com respeito e sempre tentando ajustar os parafusos. Tem um outro aspecto que também ajuda mais do que atrapalha, que é mais comum irmãos terem valores similares do que pessoas que vêm de criações muito diferentes, né? Então, naturalmente, a gente acabou tendo ambos... claro que um é mais criativo, o outro é mais cético, um é mais desconfiado, o outro confia nas pessoas mais naturalmente. Esse tipo de coisa é mais natural ser diferente, mas acho que a questão de dar valor pelo trabalho, querer construir um negócio grande, ter muita ética, essas coisas acabam vindo de valores, né? E minimiza o risco de você, em algum momento, descobrir que seu sócio não encaixa com você. Como é que começa e termina o processo de investimento da casa, né? Como é que essas ideias de posições no fundo, elas originalmente surgem e como elas são alocadas? Por ter tido uma passagem na indústria antes, né? A gente começou a ficar bem apegado a processos e tentar estruturar bem a forma como a gente fazia determinadas atividades. E aí na Hicks a gente meio que desenhou alguns processos específicos que valem mencionar. Acho que o primeiro é uma reunião mensal de pipeline, onde todos os analistas sentam juntos para decidir aonde eles vão dedicar tempo estudando em determinadas empresas. Então, só um disclaimer que me ocorreu aqui, para quem eventualmente não conhece a Hicks, aqui nós estamos falando 100% do universo de ações. Mercado acionário. Ações. Nós estamos falando basicamente de estar estudando empresas. A gente pode investir em instrumentos alternativos a ações se eles forem gerar retornos similares à ação com risco menor. Então, assim, um exemplo aqui, a gente pode comprar uma dívida de uma empresa se ela estiver estressada e a gente achar que ela tem capacidade de repagamento, a gente pode comprar um fundo imobiliário, a gente pode comprar uma dívida conversível em ações, mas nós estamos sempre falando em estudar uma empresa e a capacidade dela de gerar fluxo de caixa. Então, uma vez por mês a gente senta todo mundo junto e decide o que cada analista vai dedicar tempo pelo próximo mês, 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente, tá? E a gente vai voltando isso. A partir do momento que o analista começa a estudar aquela empresa, ele vai construir uma tese de investimento, ele vai apresentar aquilo para o comitê de investimentos, que é basicamente formado por todo o time de investimentos, mais o Gustavo, tá? E aí entra o papel dos outros analistas de tentar desconstruir o conceito que ele está tentando, vamos dizer, a qualidade daquele negócio que ele está tentando propor, né? Então, está propondo ali que uma empresa pode ter tal nível de crescimento, tal nível de retorno sobre capital, pode abrir um número de lojas específicos, vai expandir para determinadas geografias, vai sair do Nordeste, vai vir para o Sul, e aí os outros analistas vão questionar ele, olha, esse varejista aqui vai vir do Nordeste para o Sul, mas o encaixe do ponto de vista de vontade de consumo da população é diferente, você entendeu isso, não entendeu aquilo? Então a gente realmente esquenta bastante vamos dizer, a chapa do analista ali, para ter certeza que ele estudou aquilo profundamente e tem as respostas necessárias para todo mundo ter tranquilidade de que a gente vai fazer um investimento. Normalmente o que acaba acontecendo é que a gente acaba saindo com mais perguntas do que respostas definitivas em relação a essa tese. Às vezes a gente começa investindo porque no todo já parece ter um investimento interessante, mas muitas vezes a gente fala, olha, vamos validar esses 4, 5 pontos e a gente se reencontra daqui a uma semana para discutir de novo. Então o analista, ele constrói essa tese, faz isso. A
partir do momento que a gente toma a decisão de fazer um investimento, aí ele ganhou uma nova missão sobre aquela empresa, que é trimestralmente ele escreve o que aquela empresa vai fazer, vai abrir tantas lojas, vai vir do Nordeste para o Sul, vai melhorar o capital de giro, vai começar a fazer o e-commerce, vai sair de 10% para 20% das vendas, e ele faz um plano de como que ele vai validar no mundo real que aquilo de fato vai acontecer. Com quem que eu vou falar para validar isso? Vou falar com ex-executivos, com concorrentes, com clientes, com fornecedores, com executivos da empresa. Vou buscar dado em fontes alternativas. Então, assim, é uma coisa que ele vai fazendo, e todo trimestre ele tem que apresentar esse plano depois pro time. Putz, ó, eu fui lá, falei com o gerente de expansão de um shopping para saber se a loja cabe ali ou não. Então ele vai validando isso trimestralmente. Então esse é a segunda parte do processo que é super importante. E depois a gente tem uma reunião semanal onde a gente vai fazendo ajustes finos, né? Então, saiu uma notícia de determinada empresa, olha, uma decisão judicial que impacta a empresa assim, o assado, ou então, olha o que está acontecendo na Ucrânia, o petróleo foi para cá, o petróleo foi para lá, como é que isso vai impactar a estrutura de custos dessa empresa, vai afetar a rentabilidade dela, não vai afetar a rentabilidade positiva, negativamente, e aí a gente vai fazendo pequenos ajustes no portfólio para mexer nesse portfólio, né? E é isso, assim, a gente é uma empresa que busca muito o debate entre as pessoas. A gente acha que muitas cabeças pensando e criticando acabam reforçando a tese, mas lógico que sempre tem que ter a responsabilidade de um analista defender aquilo positivamente ou negativamente. São quantos analistas dedicados a cobrir empresas? Hoje são 7 pessoas, na verdade, no total são 9. São 7 analistas mais 2 estagiários. Então, 9 pessoas no time de investimentos. Contando com você. Contando comigo, exatamente. Tá bom. E aí, quem dá a última palavra para um papel entrar ou não na carteira, sair ou não na carteira, é você ou é algo mais colegiado? Assim, a palavra final é minha para entrada, mas assim, você sentando na reunião, você percebe assim, tá bom, o pessoal tá confortável. Eu vou, Samuca, você tá confortável? Ah, tô. Gustavo, você tá confortável? Eu tô. Você vai percebendo que o grupo tá confortável em realizar aquele investimento. Ou às vezes você fala assim, puta, você vê aquele analista que tá, sabe, se contorcendo na cadeira, ele tá falando, puta, olha, eu não sei nem porquê muito bem, mas essa premissa tá muito otimista, vamos esmiuçar um pouco mais isso aqui. Então, na verdade, o que acaba acontecendo você percebe quando o grupo tá tranquilo, que tá muito bem fundamentado e a gente realmente estressou todos os pontos críticos, ou quando você ainda precisa fazer mais lição de casa. Isso para comprar uma posição. Para vender uma posição, muitas vezes você tem mudanças abruptas de cenários, e aí você faz um ajuste mais relevante. Mas uma coisa que a gente sempre fala tem que ter alguém com palavra final. Então, assim, no limite, a responsabilidade de fazer alguma coisa tem que ser minha, e eu tenho que arcar com essa responsabilidade. É que, novamente, é impossível um gestor ter tudo que é necessário na cabeça para montar uma posição. Então eu acho que também seria uma perda enorme você pegar simplesmente o tutano de um único analista e parar por ali. Sempre vai ter alguém que vai ter alguma visão alternativa sobre aquele setor e que vai enriquecer a discussão. Eu penso que quando a gente está falando de gestão de ações listadas na Bolsa, existe pelo menos assim um raio-x que um analista pode fazer com dados públicos e diversos sistemas para chegar nos indicadores daquelas companhias. Quando a gente está falando em ativos privados, como é que chegam os investimentos, os potenciais investimentos que vocês vão fazer ao longo da vida da gestora? São dinâmicas bem diferentes, né? Na Bolsa você investe no que você quiser e o diferencial está em você
talvez, né, ser mais profundo, ter uma visão diferenciada em relação àquele negócio, ou ficar mais confortável com tomar algum risco que o mercado eventualmente não está confortável. No mundo privado, você tem uma atividade anterior, que é você tem que ser uma empresa que cujas empresas te procuram, né, para te oferecer essa oportunidade, ou você tem que mapear ativamente atrás das empresas que você quer investir. A gente faz um pouco das duas coisas. Então, um pouco a gente tem ali, sei lá, um conjunto de empresas que a gente quer ir atrás, e a gente vai fazendo isso. E é legal que isso também tem sinergia com o mundo público, porque muitas dessas conversas nos ajudam no processo de due diligence de uma empresa pública, porque normalmente é um concorrente, ou é um cliente, ou um fornecedor. E os nossos analistas estão o tempo todo falando com empresas privadas nesse contexto. Então, às vezes eles nos jogam uma oportunidade, e às vezes a gente está olhando coisas que também ajudam a ter aprendizados do lado de lá. E tem outro caso, que é um negócio que a gente começou a receber mais recentemente, que é a gente recebendo as oportunidades. E aí eu acho que o fato da gente na física já fazer isso há muito tempo, a gente estar investido em vários dos fundos que enfim, no mercado brasileiro, nos ajuda um pouco nisso. E também a gente tem feito um trabalho de aparecer um pouco mais do que a gente aparecia no passado também por isso. Então a gente já foi no profile, não aparecia em lugar nenhum. Não aparecia nada, e mais recentemente a gente começou a aparecer um pouco também por isso, porque ajuda para que as oportunidades apareçam para a gente. Então agora a gente está mais para low profile do que no profile, mas é o nosso jeito, assim, focar em executar e as coisas vão aparecendo. Pessoal, assim, vocês têm histórico de participar de conselho de uma ou outra empresa, né? O Gustavo está no conselho ali de, pelo menos, algumas empresas não listadas, né? As privadas. Rodrigo está no conselho de Sinqia. Como que vocês enxergam essa questão do ativismo, de estar no conselho de empresas? Pra gente é uma questão, assim, a gente não quer ir pro conselho por ir pro conselho, para dizer, pô, a gente fez um ativismo, isso ou aquilo. A gente basicamente olha o que está acontecendo na companhia naquele momento, se é possível a gente ajudar aquela companhia de alguma forma, e qual a melhor forma para ajudar. Assim, quando precisa ajudar a companhia de alguma forma, ou a gente acha que tem algum potencial para ajudar, muitas vezes a forma mais simples é você pegar alguém que é muito bom em uma determinada coisa e indicar essa pessoa para o conselho. Às vezes pode ser só nós, como fundo, ou às vezes a gente se junta com outro grupo, e a gente só faz isso realmente quando a gente percebe que tem uma necessidade. E pessoalmente para o conselho, é uma coisa que a gente realmente só vê, só nos vemos fazendo com uma frequência baixa, porque gera um ônus grande do ponto de vista de restrição em poder negociar as ações da companhia. O lado positivo disso é que muitas vezes você consegue ajudar, colaborar relevantemente com o desenvolvimento da companhia, e aí isso vale a pena quando compensado, quando comparado com essa questão da restrição. Então, um ou outro caso a gente vai, mas não é muito comum. Hoje, o único caso que vocês estão no conselho ali, alguém da RIX, de empresas listadas, é Sinqia. Hoje é o único caso. Já teve outros no passado? A gente já indicou bastante gente, e geralmente é o modelo que a gente prefere. E aqui o exemplo de Boa Safra é um ótimo exemplo para isso, né? A gente tinha o direito de indicar alguém para o conselho, a gente escolheu a pessoa que a gente achava que era mais indicada para o conselho da Boa Safra, que era o Júlio Pisa, um executivo com muita história no setor agro, que teve um fit super legal com o Marino, que é o CEO e fundador e acionista da Boa Safra, e por consequência a gente achava que ele ia agregar muito mais do que a gente no conselho. Então a gente convidou ele pro conselho, e enfim, ele tá lá com o Marino, e enfim, acho que os dois estão super felizes com a dinâmica. Então assim, esse caso é muito melhor do que a gente pegar um analista nosso e colocar lá no conselho. A gente geralmente prefere isso. Só um parênteses aqui, cultural. O que é o critério para uma gestora ter o direito, ou uma gestora ou um investidor ter o direito de indicar algum conselheiro? Geralmente, um percentual mínimo de vai geralmente pelo número de ações que você tem numa companhia, né?
e às vezes um acordo de acionistas. No caso da Boa Safra, a gente tem esse direito por acordo de acionistas. É um acordo de acionistas que a gente assinou na época da ancoragem do IPO. Vocês se comprometeram a investir antes do IPO. Exato. No caso da Sinqia, a gente indica porque nós somos os maiores acionistas da companhia individuais. Hoje a gente tem aproximadamente 8 e tantos % da empresa. E a empresa é uma empresa com capital pulverizado, né? Uhum. Enfim, e aí tem casos e casos, né? Mas geralmente está atrelado a ter uma participação acionária grande, relevante na empresa. Exato. Acho que o direito e a possibilidade de fazer é isso. O lado da gente que tem interesse em fazer é meio que olhar para o outro lado e falar assim, essa empresa está bem cuidada? Tem alguma coisa aqui que precisaria de uma atenção, de um carinho diferente do que as pessoas que estão lá podem dar? Embora vocês não falem, né, publicamente que vocês são um fundo de small caps, uma parte relevante do retorno veio dessa caixinha, mas isso também nunca impediu vocês de olharem também para as large caps, as empresas com maior valor de mercado, né, maior capitalização em bolsa. Conta um pouquinho pra gente como é que foi fazer esse mix ao longo do tempo. A gente quer encontrar histórias que têm o potencial de crescer o lucro por muitas vezes. E isso é mais provável em empresas menores do que nas mais consolidadas que tem no mercado, mas não é uma regra absoluta, né? Por exemplo, hoje a Hapvida é uma posição relevante no nosso fundo, grande, vale perto de 100 bi, tem muito potencial na nossa visão. Então, é uma regra, quer dizer, é mais provável você encontrar empresas menores que têm muito para crescer do que as empresas enormes, mas não deveria te impedir se a oportunidade boa tiver numa empresa enorme, né? E acho que a verdade é que muitos gestores não falam que investem em small caps porque tem medo de que isso limite o seu crescimento de AUM do negócio. E a gente, né, quer construir o negócio do jeito certo. A gente vê valor nessas coisas lá embaixo, mas nessas coisas menores em alguns momentos, mas a gente também não quer se limitar a isso. Existe um percentual máximo que vocês aceitam ter exposição em small caps ou não existe isso? Ainda que seja gerencial. A gente não pensa muito assim num percentual máximo, mas assim, eu diria que é difícil passar muito de 1/4 a 1/3 do portfólio. Gustavo, tem uma regrinha de exposição máxima por papel no portfólio? E na média, quantos papéis vocês carregam nos fundos? A gente tem uma regra de máximo de 20% numa posição e 30% num setor. Também tem regras ligadas à liquidez, então tanto para a curva de liquidação do fundo, mas também individualmente, aí mais para a gestão de risco, né? Uhum. A gente olha para quanto que tem de capital próprio, de capital de pessoas próximas e define ali limites por posição e na curva do fundo, independente desse limite máximo de 20 e de 30 que eu comentei. O prazo de resgate dos fundos, geralmente, ele é de 90. É isso. 3 meses. 60 úteis, né? Um pouquinho menos de 90. Perto de 90 dias. O que é bem acima da média da indústria local, que fica ali em torno dos 30 dias, né? O que dá um pouco mais de flexibilidade para vocês poderem explorar esse até 1/3 aí, até um pouco mais, eventualmente, de small caps. Exato. E acho que pouca gente fala, mas protege o próprio investidor, porque, né, para quem fica, você não está sendo obrigado a vender às pressas. Né? Em geral, só para fechar a pergunta de carteira, são em torno de 15 a 20 empresas na carteira, mas relativamente concentrada no topo. Então, as top 5 são aí 40%, 50% do fundo. Gente, passando aqui, né, para o terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho de cenário e detalhes dos fundos, eu queria focar um pouquinho no Rixificações ou no Rix institucional, que são os flagships da casa, né? São os grandes cavalos aqui do podcast de hoje. Então, queria que primeiro vocês falassem um pouquinho das características principais dos fundos, né? O Rix Ações e o Rix Ações Institucional, em termos tanto de objetivo de retorno de longo prazo, volatilidade esperada quando a gente está comparando com o Ibovespa, ou até outro índice de mercado, né? O índice de small caps, entre outros. Legal. Bom, a gente tem hoje, dentro dos fundos abertos, né, ao público em geral, três perfis de produto. O Rix
Capital FIA é nosso veículo original, o flagship, para investidor qualificado, tem um mandato mais amplo, o benchmark dele é IPCA mais 6, ele tem todos os níveis de flexibilidade que são permitidos para um fundo de ações. Pode investir mais no exterior e etc. O institucional, ele replica a carteira do FIA sujeito a restrições que são da regulamentação de público geral e também de fundações. Tá? Então, ele tem um limite menor para investimento no exterior, o benchmark dele é Ibovespa, e tem uma outra coisa pontual que ele não pode comprar, mas eles são bem parecidos, os dois fundos. E o terceiro grupo são os fundos de previdência, que daí a gente tem com diferentes seguradoras, tem com a XP, tem com a Icatu, mas segue uma carteira praticamente igual à do institucional. E em todos eles, o nosso objetivo é entregar alto retorno absoluto no longo prazo. Tá? Então a gente não está preocupado em bater o Ibovespa todo ano, mas obviamente no longo prazo também a gente espera que a gente consiga bater tanto o Ibovespa quanto o Small. Historicamente, esses fundos, né, depende do ponto de início deles, entregaram entre 16% e 20% ao ano, que é mais ou menos o que a gente se propõe. A gente bota lá nossos objetivos em cost of equity, né, o custo de capital, que varia um pouco conforme a taxa de juros, mais um retorno esperado adicional lá em torno de 4% já líquido de taxas, né? E volatilidade é um negócio que a gente não tem target, porque, enfim, a gente tá sempre olhando muito mais para o fundamento, para a expectativa de retorno dos negócios, mas tentando também minimizar e controlar a volatilidade até para que os investidores aguentem a montanha-russa, né, digamos assim. A gente teve um índice de Sharpe, né, retorno sobre volatilidade, relativamente alto ao longo do tempo. E um beta, né, uma correlação com a bolsa e com outros fundos bem baixo, porque a gente tem essa característica de olhar coisas meio fora do radar, meio idiosincráticas, que reagem muito mais conforme a evolução daquela tese, daquela empresa, do que notícia de mercado, né? Rodrigo, como que vocês olham cenário lá? Acompanha alguma coisa ou não, acompanha mais por cultura geral ou acompanha como parte do processo de investimentos? É a primeira pergunta. E depois entrar aí se você puder falar das 5, 6 principais posições pra gente. A gente não é especialista no cenário macro, então a gente não tem um economista-chefe que vai sentar lá e vai fazer as análises macroeconômicas e vai ter uma opinião muito sólida sobre o que vai acontecer com a inflação no Brasil, a inflação na China, a inflação nos Estados Unidos. Mas o que a gente tenta fazer é olhar para o que gente inteligente está fazendo e está dizendo sobre o cenário macro e refletir isso nos nossos modelos do ponto de vista de probabilidade. Pegar um consenso inteligente de mercado, porque não é simplesmente pegar o focus e imputar nos modelos e vou para casa descansar. De posições, como que tá hoje? É um cenário onde, pra gente, faz muito sentido comprar aquelas empresas que são relativamente defensivas, ou seja, não precisam de um PIB muito forte para performarem bem. Então aqui nós estamos falando de saúde, por exemplo, a Hapvida, que é a maior posição, que é uma empresa que tem uma tese de crescimento secular que está muito em cima de ganho de share e expansão de saúde na verdade, de medicina verticalizada como forma de acesso à saúde, né? Então, isso aqui tem pouquíssimo a ver com a atividade econômica. E é uma companhia com muita capacidade de repassar preço em ambientes mais lineares de custo. Que eu acho que são esses dois fatores que a gente está falando. Que acho que hoje a gente tem bastante no portfólio empresas defensivas e com capacidade de passar preço. Não temos nenhuma posição muito alavancada. Acho que esse é um tema que a gente até fala pouco lá no comitê. Se você perguntar para as pessoas, acho que a gente não fala muito sobre alavancagem, mas a gente já está falando há tanto tempo dessa questão do juro subir que a gente já naturalmente vem penalizando aquelas empresas que têm uma alavancagem maior e que vão pagar uma taxa de juros ou uma despesa financeira muito alta. Então tem pouca empresa nessa linha. Então aqui, se eu for pegar as principais teses, né, então Hapvida é uma posição no mercado de saúde, indo muito bem. Dá um pouco do racional de Hapvida. O que acabou de ser concluída aí a fusão com a Intermédica, né? Sim. A GNDI. E o que é a tese daqui para frente, de maneira muito resumida? De forma super resumida, acho que o mais importante é entender o modelo de negócio deles, né?
O que acontece é o seguinte, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, estão surgindo novas tecnologias e novas drogas que melhoram a saúde, né? Então, é uma forma de atacar uma doença específica do fígado do cidadão branco homem. Tem aquela outra droga que é bom para aquela pessoa que tem aquela síndrome X, que ataca principalmente mulheres em idade tal. Então, isso aumenta o custo da medicina como um todo. E o que a gente está vendo é uma inflação médica subindo ano depois de ano, depois de ano, depois de ano, depois de ano. E o que começa a acontecer é que começa a ficar impossível do cidadão simplesmente pagar o seu plano de saúde típico, que era aquele plano de saúde onde você paga para a Sul América, para o Bradesco ou para alguém, e ele te deixa ir para o médico que você quer, ele te reembolsa pela consulta médica, o médico passa todos os exames que tem para fazer, você faz o procedimento que você quiser fazer no hospital onde você quiser fazer, com o médico que você quiser fazer. O custo disso é impossível, tá explodindo. Então, o modelo verticalizado é um modelo onde a Hapvida ela define protocolos médicos adequados, ou seja, tem que ser uma saúde bem feita, de qualidade, mas não pode ter exageros, ou seja, eu não vou fazer mais exames do que o necessário. Eu não vou pagar o honorário médico do médico que o paciente quiser, eu vou pagar de um bom médico, que faz bastante diferença. Eu não vou correr o risco de algum tipo de corrupção, no sentido de o médico vai receber um rebate por uma prótese, ou o hospital vai receber um rebate por uma prótese colocada ali, não. Eu vou comprar a prótese e eu vou colocar, e eu vou escolher uma prótese que tem uma qualidade adequada, mas não... Então, é todo um processo onde eu controlo a cadeia inteira da medicina. E a consequência disso é que a Hapvida consegue entregar planos de saúde que variam de R$200 por vida por mês, até um pouco mais para cima, quando o comparativo de base aberta é 5, 6, 7 vezes o valor disso para uma pessoa da mesma idade. Quais são as marcas embaixo da Hapvida hoje em dia? Nós estamos falando basicamente, assim, a Hapvida ela vem comprando muitas marcas, tá? Mas ao longo do tempo eles... As que a gente conhece mais no Sudeste, talvez? Na verdade, no Sudeste a gente conhece a Intermédica, né? Que ela acabou de comprar e realizar a fusão. Que ela tinha comprado também o Grupo São Francisco, que é uma outra marca importante. Mas ao longo do tempo ela integra as marcas, né? E vai consolidando isso. E aí o que acontece é o seguinte: como ela é muito mais acessível do que um plano de saúde de livre escolha, como se chama no setor, ela tem dois fatores importantes. O primeiro é que ela dá acesso à saúde para alguém que não tinha um plano de saúde. Então, às vezes pessoas físicas podem pagar e de fato ter um plano de saúde, e empresas às vezes vão contratar uma assistência médica para um grupo de funcionários que antigamente só tinha uma pequena assistência médica, não era um plano de saúde completo. E o segundo ela é uma alternativa muito mais barata à Unimedes, que é o grande concorrente dela espalhado pelo Brasil. Então, o que acaba acontecendo é que à medida que a inflação médica vai pressionando os custos da Unimed e de outros, ele vai ganhando market share da Unimed. Então, o que a gente vê esse cara tem hoje menos de 10% de market share no Brasil, 9 ponto alguma coisa. A gente acha que ele poderia ter 20, 30% de market share de planos de saúde no Brasil, se a gente olhar 10 anos para frente. E esse é o tipo de coisa que a gente gosta, né? O Gustavo estava falando. É engraçado que é difícil você encontrar uma empresa que vale 100 bilhões de reais e que você acha que ela ainda pode dobrar, triplicar de share. Né? E o que é tamanho dessa posição hoje? Hoje é uns 11% do fundo. Aí o outro lado que eu ia comentar, né? Então, assim, se a gente for olhar assim, alguns grandes blocos do portfólio, então, saúde, depois tem um segundo bloco importante, que é um bloco de infraestrutura e energia elétrica, tá? E aqui tem basicamente a Eneva, a Light e a Horizon, que é uma empresa de destinação de resíduos sólidos. Engraçado, você bota energia junto aí, infraestrutura, porque na verdade boa parte da receita dela vem de vender gás natural, biogás, através de energia. É o biogás produzido dos lixões, do lixo sanitário. Do aterro sanitário, né? Legal. Então, por isso que eu tô colocando ela aqui nesse grupo.
E depois tem um terceiro grande grupo aqui que vale mencionar, que é as empresas do agronegócio. Que aí a gente tem a Boa Safra, Três Tentos, a Vitia e a Brasil Agro. E Rumo, que também não deixa de ser uma infraestrutura que serve esse setor. Eu tô vendo aqui que Eneva, com a posição ali entre 8% e 9% da carteira, Light entre 7,5% e 8%, e Horizon ali mais perto dos 6%. De maneira muito resumida. Pode comentar um pouquinho de cada uma delas? Posso, claro. 1 minuto e meio para cada. A Eneva ela tem um modelo super diferenciado, que é basicamente ela tem controle do gás natural que ela usa para gerar energia, pelo fato que ela é exploradora. Então ela vai lá, explora uma bacia de gás natural. Onde fica essa bacia? Na verdade, hoje ela tem mais do que uma. Mas vamos pegar o primeiro caso, que é a bacia do Parnaíba, que fica ali na fronteira do Maranhão com Piauí, no Maranhão. E aí, basicamente, ele explora, encontra o gás natural, ele desenvolve e aí ele tem um tanque de gás natural embaixo da terra. E aí ele bota uma térmica em cima e ele fala pro governo, governo, eu te vendo aqui a capacidade de produzir energia aqui, quando você precisar você me avisa, e aí eu ligo. O governo paga uma grana para pôr a usina em cima, tô simplificando muito, tá? Porque o governo quer essa segurança, e de tempos em tempos o governo fala, liga aí. Tô precisando. Aí ele abre a torneira, queima e vende o gás. O governo paga por esse... Não é bem o governo, né? Somos nós, cidadãos, que estamos fazendo isso na matriz, mas ele tem esse modelo de contrato. E por que isso é legal? Porque você só compra a energia que de fato é produzida. A gente precisa da energia, mas às vezes a gente precisa ela durante 3 meses, depois durante 6 meses, que são os períodos onde as hidrelétricas não estão produzindo tanto, ou as eólicas não estão produzindo tanto. Então ele traz uma flexibilidade de geração de energia elétrica que é muito importante para o grid. E por ter essa flexibilidade e poder ter o gás aqui no chão, ele consegue ser muito competitivo, porque a alternativa a você ter o gás onshore, que é o que a gente chama explorado assim, é você trazer um gás no navio do Catar. Só que quando ele vem num navio do Catar, você tem que pagar um preço, porque o navio não pode ficar parado aqui. Você tem que trazer o gás e você precisa queimar, porque o navio precisa voltar para lá para pegar mais gás e trazer de novo. Então, a consequência é que a necessidade de despacho, que a gente chama, que é de produção de energia, quando você precisa trazer esse gás de lá, ele é muito mais complicado. Você precisa estar despachando. Enquanto que a Eneva ela pode escolher essa flexibilidade de despachar ou não. Isso torna a produção de energia dela muito competitiva e, por consequência, a gente acha que ela vai crescer muito na matriz energética brasileira. Tá? Ela começou na Bacia do Parnaíba, ela já expandiu para a Bacia do Amazonas, numa região que eles chamam de Azulão, que já tem, na verdade, uma usina contratada e duas usinas contratadas. Uma em produção, que começou para produzir energia para Boa Vista, Roraima, e uma segunda que eles acabaram de contratar num leilão recente. Então, e a gente acha que eles vão replicar isso em mais locais, e isso é super vantajoso. Tem concorrentes? A Eneva? Até hoje não. Termoelétricas? Você tem, e vai se desenvolver mais termoelétricas. Por exemplo, a gente vai ter termoelétricas sendo desenvolvidas com o gás do pré-sal. Mas, de novo, aqui você tem o mesmo problema que é o gás que eu estou comentando do LNG, porque o gás ele é um subproduto do petróleo. Então, a partir do momento que você começa a extrair o gás, você não está extraindo o gás, na verdade você está extraindo o petróleo. E o gás precisa sair. Porque se o gás não sair, você tem que parar de produzir o petróleo, que é ali que está o dinheiro. Então, o que vai acontecer é que você precisa montar uma estrutura onde você, de fato, vai imediatamente trazer o gás pelo gasoduto e queimar. Você não tem muita capacidade de armazenamento para se criar ali. De novo, você não tem essa flexibilidade que eu estou comentando que a Eneva tem. Entendi. Tem gente tentando replicar esse modelo, a gente acha que vai acontecer, mas a Eneva está anos-luz na frente, e ela já tem uma área explorável para continuar encontrando mais acesso à molécula muito grande.
é um investimento mais longo de você já, né? A gente começou a investir na empresa em 2016. 16 já. Na época ela valia 3 bilhões de reais. Hoje ela já está aí entre 15 e 20 bilhões de valor de mercado. E aqui, de novo, outra empresa que a gente acha que pode se multiplicar por 2, 3 vezes nos próximos 10 anos. Então a gente é bem animado com a história. Eu lembro, Rodrigo, que, poxa, vocês foram um dos primeiros fundos aí que começaram a investir em públicos, né? De ações públicas, a investir em Eneva. Você falou do Cambuí, um fundo de private equity ligado à família Moreira Salles. Mas fundos públicos não investiam porque era um papel com uma liquidez baixíssima. Perfeito. Eu lembro de ter uns debates com o Gustavo, acho, na época. Tava na Azimuth ainda, questionando, poxa, vocês não acham que vocês estão com uma posição grande demais, papel pouco líquido, enfim, discussão boa. Como que surgiu, assim, a curiosidade, até ligado ao processo de investimento de vocês, de onde que veio esse vislumbre desse case bacana que nenhum fundo relevante do mercado estava vendo? A Cambuí não tinha investido quando vocês entraram, né? Não, a Cambuí... Ou já tinha? Quando a gente entrou, a Cambuí já tinha fundido a OGX Maranhão, na verdade chamava naquela época PGN, com a Eneva, e aí já tinha virado a Eneva. Esse foi meio que o estalo para vocês ou não? Na verdade não, na verdade a gente teve um almoço com um amigo que trabalhava com recuperação de dívida no BTG e que estava comentando super animado das perspectivas da reestruturação da Eneva. E quando a gente olhou, a gente falou, putz, olha, isso aqui não dá para investir agora que você está em RJ, não sei nem qual vai ser o resultado, eu não sou advogado para, de fato, conseguir entender profundamente. Eu não sou advogado, brincadeira, porque muitas vezes a gente até contrata para entender profundamente, mas a gente olhou e falou assim, não é o nosso mandato. Mas passou um pouco de tempo e a recuperação judicial foi homologada, o plano, com a fusão da PGN e a Eneva, e ali dava para ver já no plano da RJ muito claramente o que era a empresa que ia nascer. E ali foi mais ou menos quando a gente começou a estudar a empresa, e aí a gente se aproximou da turma da Cambuí para aprender um pouco mais sobre o negócio, e a gente começou um processo de lição de casa profundo. Eu vou dizer que isso aqui devia ser por volta de maio de 2016. A gente estudou a empresa até lá para agosto, setembro, quando a gente fez o primeiro investimento, tá? E a gente foi montar uma posição grande mesmo em, se eu não me engano, outubro de 2017 no re-IPO. Foi ali que a gente, de fato, colocou o dinheiro para trabalhar. Vendeu mais ações para o mercado. Exato. E aumentou a liquidez. Exato. Ali ela reduziu a alavancagem e permitiu o início de um ciclo virtuoso muito importante. Falando aqui, um dos cases que foi também super emblemático, ainda é super emblemático para vocês, é o caso de Light, no Rio, né? Minha terra. E para quem não sabe, eu trabalhei no fundo de pensão da Light bons anos. Conta um pouco, qual foi a tese por trás do investimento em Light? Tá bom. A tese está muito calcada em cima de uma mudança de gestão. A gente teve um investimento de muito sucesso na Equatorial Energia, onde a gente viu um grupo de pessoas que a gente hoje admira muito, conduzir um processo de transformação de gestão extraordinário. Basicamente, o primeiro processo que a gente viu foi a aquisição da Semar, na verdade, por um grupo, na época ainda era uma companhia fechada, né? Que era GP, e depois junto à turma do PCP, né, os ex-sócios do Pactual. Depois eles abriram capital. Em 2012, 2013, a gente começou a fazer um investimento quando eles compraram a Celpa e repetiram o modelo de turnaround que eles fizeram na Semar, no Pará. E ali, o resto é história, né? Equatorial desde então multiplicou por 10, ou algo por aí. Mas esse grupo de executivos, alguns deles acabaram tomando posições de destaque dentro da Light, num momento onde a CEMIG tinha saído, vendido a sua posição principal, e um grupo de acionistas de referência, liderado basicamente pelo Ronaldo César Coelho e o Beto Scupira,
começaram a encabeçar uma mudança na gestão da companhia, né? Então você tinha um grupo de acionistas com uma cabeça de vamos transformar a Light em uma companhia muito mais bem gerida. Trouxeram Firmino Sampaio para ser presidente do conselho. Ele tinha sido CEO e presidente do conselho da Equatorial durante muito tempo. Estava lá desde o nascedouro da Equatorial e teve lá, ou seja, nascedouro nós estamos falando lá em 2003, 2002, 2003, e saiu em 2020, quando ele... 2021, não, 2020, quando ele foi para a Light, para ser presidente do conselho. O próximo passo que ele fez foi trazer o Nonato, que é o atual CEO da Light, e ele tinha sido o CEO da Celpa quando houve a transformação. Depois ele foi ser CEO da Cepisa. Então ele foi um dos grandes responsáveis por esse turnaround. E depois ele trouxe a Carla Medrado, que também foi da Equatorial, para ser a diretora de gente e gestão da Light. E completou com 2 outros executivos. Na verdade, tem outros executivos que passaram pelo Grupo Equatorial, CPFL, Energisa, que, vamos dizer, reestruturaram completamente a diretoria. E dali para frente eles começaram um processo de transformação importante na Light. A gente começou a montar uma posição, vamos dizer, razoável antes da empresa realizar um follow-on no começo do ano passado. Depois que ela realizou esse follow-on, a gente falou, bom, agora a empresa não está mais frágil, a empresa tem caixa, não tem risco aqui de alavancagem, então a gente montou uma posição ainda maior. Foi uma posição que machucou bastante a gente no ano passado. E o que eu diria é, a gente pagou na frente, acreditou muito no que esse time vai ser capaz de fazer, e o mercado não teve a paciência de ver a transformação acontecer, e aí acabou penalizando as ações, porque basicamente assim, quando você está falando de uma transformação de gestão numa empresa, leva 1 ano para você ver alguns frutos, 2 anos para você ver um pouquinho mais, e aí de repente é exponencial e o negócio melhora muito. Então a gente ainda acha que a gente está nesse processo de transformação, a gente não vê nenhum sinal para ficar preocupado que a transformação não esteja acontecendo, só que o mercado está muito ansioso para ver os números. Então a ação sofreu bastante. A gente acha que é uma oportunidade extraordinária de investimento. Ela também está nesse bojo de small caps, né? É uma empresa que vale hoje um pouco menos do que 4 bilhões de reais. Então ela penalizada por conta disso também. Já diz alguma coisa que é a distribuidora do segundo maior estado do Brasil, ou talvez próximo disso, valha só 4 bi, né? Assim, não faz muito sentido, assumindo que o Rio de Janeiro seja uma concessão viável de energia, que a empresa que cuida disso tenha esse nível de valor de mercado, né? Boa. E só uma coisa que eu acho que é interessante sobre esse negócio da paciência do mercado, assim, isso é um negócio que a gente já viu várias vezes, né? Equatorial, a gente comprou, caiu 30% na nossa cara porque veio o medo do racionamento. E aí, eu acho que um monte de gente vendeu ali, mas depois não pegou a subida. Eneva, a gente comprou, ficou 1 ano de lado. 2018 foi um ano que não foi bom pro fundo, né, de lado ainda. Até lembro que a gente conversou nessa época ainda na Azimuth, muita gente questionava a gente porque era grande, mercado andando, a gente não andou, mas de repente vem e você não consegue dizer quando vem, né? Então a gente olha estruturalmente, faz muito sentido. Uma hora o resultado aparece e o mercado precifica muito rápido, então não dá para ficar tentando fazer o timing perfeito de mercado aqui. O que tem mais de setorial aí? Eu acho que agro é um setor, né, importante, né? Historicamente, vocês têm uma... Vocês gostam do setor ligação? Eu ia falar preferências, mas acho que a palavra não é correta, preferência. Mas vocês têm uma exposição ao setor agro acima da média do que a gente vê nas outras gestoras, né? Sim. Eu acho que o setor agro é um setor privilegiado no Brasil, né? A gente tem um clima super favorável. E assim, ele é um setor que sofre menos com as idiosincrasias ou problemas estruturais brasileiros do que outros setores. Então a gente, assim, quando o Brasil tem determinadas deficiências de produtividade, isso vira câmbio, e o câmbio ajuda o agro.
Então, esse é um setor que vem crescendo no PIB, né? E eu diria que é o seguinte, de todos os setores, esse é um dos setores que no Brasil é mais parelho do ponto de vista de produtividade com os países desenvolvidos. Então, assim, se você olhar a produtividade do setor agro, a gente vê uma adoção razoável de tecnologia pelo setor agro no Brasil. Ainda tem muito para melhorar, não é os Estados Unidos, mas a gente vê isso de forma super interessante. Quais são as empresas hoje ligadas ao setor agro então, que vocês carregam? A gente tem hoje, assim, 3 posições que estão numa cadeia de fornecimento para o setor agro, né? Então, a Boa Safra, que é a maior produtora de sementes de soja no Brasil, então ela é uma indústria de processamento, mas ela também é uma empresa de tecnologia de agro. Depois tem a Vitia, que é uma empresa que produz insumos e defensivos biológicos, ou seja, baseado em fungos e bactérias. Então, é uma empresa de biotecnologia, substitui um pouco químicos e outros. E a Três Tentos, que é uma empresa que é uma revenda de insumos, mas ela também produz sementes, ela também mistura e revende fertilizantes, ela também industrializa a soja, produzindo farelo e biodiesel. Então ela é uma empresa que está na cadeia também, de forma a servir o setor agro. E o que a gente gosta é que essas 3 empresas, elas surfam o crescimento do agro, mas sem todo aquele capital pesado de você ter que comprar a terra. Então, por consequência, elas têm um retorno sobre capital muito alto. Uhum. E elas são pequenininhas ainda. As 3 estão na categoria aqui de small caps. As 3 são small caps. Então, assim, a gente vê a Boa Safra como uma empresa que tem 5, 6% de market share de sementes no Brasil. Se você olhar para ela é a maior. Se você olhar para os Estados Unidos, a maior tem 20 e poucos %. Então, assim, ela tem capacidade de crescer muito. E aí, nos Estados Unidos, estamos falando que, sei lá, as 4 maiores têm 60%. Um pouco mais de 60%. No Brasil, as 4 maiores têm nem 10%. Caramba. Então, a gente acha que esse negócio pode crescer muito. O negócio de insumos e defensivos biológicos é uma fração do que ele pode ser no futuro. Tem muita tecnologia para ser desenvolvida. Então a gente acha que a Vitia também tem muita capacidade de crescer. E a Três Tentos é um colosso do ponto de vista de tamanho, tanto focada principalmente no Rio Grande do Sul. Ela está começando a entrar no Mato Grosso agora. Então ela tem um potencial de crescer que a gente acha que é 3, 4 vezes o tamanho que ela é hoje. Então, de novo, são 3 companhias que têm capacidade de crescer muito, com retorno sobre capital alto, num setor que a gente acha que o Brasil vai continuar tendo uma vocação muito forte e vai continuar crescendo. A gente tem também a Brasil Agro e a Rumo, que são 2 empresas que estão no setor agro. A gente acha que o valuation é super interessante, são interessantes, mas são companhias de mais capital empregado. Uhum. A Rumo, porque precisa construir ferrovia, que naturalmente é um negócio de muito capital empregado. E a Brasil Agro é um modelo onde você precisa comprar a terra para produzir. Eles revendem a terra depois. Eles compram terras, geralmente, brutas. Pastagem, brutas. Isso. Tornam... Ela produtiva, começa a Explica plantar. um pouco. Tornam produtivas. Ou seja, no limite poderia ser uma terra que é uma pastagem, ele vai começar a plantar... Pode ser cana, Uhum. pode ser soja, e ele vai evoluindo a qualidade daquela terra, aumentando a produtividade, né? Então, assim, ele vai começar produzindo a soja. No primeiro ano, ele vai perder dinheiro com a soja. No segundo ano, ele vai perder dinheiro. No terceiro ano, talvez ele vai fazer um break-even. No quarto ano, ele vai começar a ganhar dinheiro. No quinto ano, vai estar produzindo bastante. Ele vai evoluindo. E aí, o que ele vai fazer com aquele hectare? Ele vai vender aquele hectare. Então, ele vai estar sempre... na verdade, em alguns casos, ele vai vender e vai arrendar aquela terra e vai continuar produzindo. Mas ele vai estar sempre melhorando a terra onde ele está. E quando ela está plena, ele vende. Por quê? Porque quando ele compra por X, vamos supor aqui alguma coisa como R$10 mil por hectare, e quando ele vai vender por 30, 40, 50 mil reais o hectare, depende da região e tal. E por consequência ele consegue fazer uma taxa interna de retorno melhor do que se ele simplesmente comprasse a terra e produzisse.
Como que vocês estão de caixa? E como que é a questão do caixa ao longo do tempo? Vocês trabalham com caixa sempre muito baixo? Ou isso oscila Isso bastante? depende. Isso oscila dependendo do momento e das oportunidades que a gente está encontrando. Já tivemos momentos de 20%, 25% de caixa. Mais recentemente a gente tem operado com caixa mais baixo. E nesse momento a gente está bem animado. A gente está com caixa bem baixinho. O que é baixo? 3%, 4%? Estamos com uns 2% de caixa. Estamos Perfeito. com bem pouquinho. Lógico que a gente está sempre trocando um pouquinho de uma posição que a gente gosta menos por uma outra e tal. Então tem um pouco de movimento, mas nós estamos super comprados. Passando Estouramos aqui para o último bloco, gente, onde a gente fala mais de lições gerais, recomendações, um mundo ex-investimento. Queria perguntar para vocês dois, vocês estão lendo algum livro nesse momento? E se sim, estão gostando? Recomendariam aqui pra gente? Eu tô lendo um livro da Amazon, que foi escrito por ex-funcionário, chama Working Backwards. Tô no meio, por enquanto tô gostando bastante. Recomendaria. E é sobre o quê? Tem em português, será ou não? Tem. É duro Quer dizer, saber qual que é a tradução. imagino né? que tenha, mas Deixa eu pra pegar ser aqui. honesto, eu não sei. Working backwards. Working Backwards. Sobre o que fala em Ele 15 segundos. fala sobre os métodos de gestão da Amazon em geral, assim, mas bem no detalhe. Então, desde o processo de contratação, a cultura, o processo de planejamento e desdobramento de metas da Amazon. Enfim, ele é uma história um pouco menos romântica do que o outro, que é a loja de tudo sobre a Amazon, contada por caras que foram funcionários sêniores lá da Amazon, que é hoje talvez uma das empresas mais incríveis do mundo, né? Então, é bem interessante. Bacana. Não tem. Backwards. E você, É isso aí. Rodrigo? Ó, eu vou contar um livro que eu já terminei de ler, mas foi recente e que eu adorei, que chama The Last Kings of Shanghai. Os Últimos Reis de Xangai. Eu acho que ele ainda não está traduzido para o português. O autor é o Jonathan Kaufman e ele conta a história de algumas famílias de judeus árabes, na verdade, que saíram de Bagdá. Na verdade, o correto não seria chamá-los de árabes, talvez persas, mas e conta como que eles chegam na China e desenvolvem o comércio e indústrias e vão se envolvendo dentro da economia chinesa. E aí você vai conhecendo um pouco da história chinesa desde 1800 até mais recentemente. E eu adorei porque ajuda a entender um pouco de como o chinês se sente em relação ao mundo e a visão, quando a gente escuta os imperialistas e você começa a perceber de fato o que foi o imperialismo para eles. Então eu acho que deu uma visão para mim muito interessante sobre como é que a China vê o mundo e como estrangeiros ganharam dinheiro, fizeram fortunas, perderam tudo, refizeram lá. Então é super interessante o livro. Bacana. Recomendo a leitura. Legal. Poxa, bacana, gente. Boa. O Rodrigo, o que você olharia numa gestora de ações para investir? Quais as dicas que você daria? Eu olharia para as pessoas e para a cultura. Eu acho que isso vale para tudo, tá? Eu acho que conhecer as pessoas acho que isso vale pra gente quando a gente está escolhendo uma empresa. A gente olha para as pessoas e olha para a cultura. E acho que vale para os investidores. Vai escolher uma gestora. Se a cultura for boa, se as pessoas forem ambiciosas e fizerem as coisas do jeito certo, no tempo certo as coisas evoluem. Até tem uma frase interessante de um livro que a gente leu faz um tempo, que é o livro do Ed Catmull da Pixar. É o livro aquele Criatividade, e ele fala: você dá uma ideia ruim para um grupo de pessoas muito bom, e ou eles vão jogar aquela ideia fora,
ou eles vão consertar aquela ideia e fazer alguma coisa brilhante com aquilo. Então, assim, no final, uma ideia, um grupo de pessoas é muito mais importante do que a ideia. Então, eu acho que é isso. Na hora que for analisar uma gestora, quem são as pessoas, há quanto tempo eles estão fazendo aquilo, eles são apaixonados por aquilo, eles fazem aquilo do jeito certo, tem atalho ou não tem atalho, ele tá ali para ganhar o dinheirinho dele rápido, ou ele tá ali para construir um relacionamento de longo prazo com seus clientes. Acho que é um pouco isso. Boa. Gustavo, pegando aqui uma pergunta nova do Samuel, se você pudesse jantar com alguma personalidade do mundo de investimentos, atual ou histórica, com quem que você jantaria, onde seria e o que vocês comeriam de prato principal? Essa é boa. A dica é que o prato principal é alguma coisa bem demorada pra ficar pronta. Você tem bastante tempo pra conversar. Bom, assim, o cara que tem acertado muito, assim, em vários aspectos dentro do investimento, assim, um investidor muito completo hoje é o Bill Ackman, né, da Pershing, assim. É um cara polêmico e tal, mas é interessante porque ele tem transitado bem desde executar hedge até olhar empresas de tecnologia e empresas do mundo tradicional de real estate, né, que eu acho que é um pouco como a gente também, né, se vê, no final você está investindo em pessoas, em negócios, então, mas isso não quer dizer que você não pode, né, também usar instrumentos de proteção. Então, enfim, é um cara que acho que eu não tive a oportunidade de conhecer, já assisti palestras e tal, mas pra gente deve ser um papo bom. Onde você levaria o Bill Ackman? Aonde que eu ia levar? Pô, eu gosto muito de um restaurante aqui em São Paulo que chama Ema, fica ali na Doc Lobo, e eles fazem lá uma costela que, enfim, é muito boa, assim. Então, acho que seria isso. E você, Rodrigo? Se eu fosse falar com alguém assim, tanto Brasil quanto fora, tem um gestor que tá muito falado aí recentemente. Quer dizer, fala-se pouco sobre ele, mas é um cara especial que construiu uma história muito bacana e ele é bem low profile ou no profile, que é o gestor do Durable, que é um cara que tem feito investimentos tanto em empresas líquidas, né, ações, quanto empresas privadas, e ele foi gestor de um fundo do T. Rowe Price durante muitos anos, e ele saiu para montar o Durable agora. E enfim, acho que construiu uma história muito bacana no passado. E também acho que ele tem essa visão de empresas de crescimento com empresas mais tradicionais, montou um negócio super legal, então tinha interesse de conhecê-lo. O que seria o prato muito demorado que você ia pedir? Pois é, né? Acho que teria que ser um menu degustação, né? Então, levar ele no japonês aqui no Brasil, em São Paulo, no Can ou alguma coisa assim, que aí é aquela degustação que vai vir um sushi depois do outro, demora bastante tempo para dar para conversar bastante. Boa, Muito legal. bom, gente. E por fim aqui, pra gente encerrar também, não pode deixar vocês fora dessa, em que fundos vocês botariam grana aqui no Brasil? Se a regra de investimentos da RIX permitisse, talvez permita. Ou quais são os caras que vocês admiram, né? E gostam, enfim. E que vocês, entre aspas, honrariam botando a tua grana do fundo de previdência, por exemplo. Enfim, acho que se fosse escolher para um fundo de ações, né? Eu acho que eu teria muita tranquilidade de deixar o capital com o pessoal da Dynamo. De novo. Eu esqueci do meu disclaimer. não Tirando vale. Atmos e Dynamo. Sim, acho que... Mas perfeito. É consenso. Não, e eu acho que tem um ponto, assim, eu não tô olhando pro track record, eu não tô olhando pra performance, eu tô olhando aqui, assim, de novo, eu vou deixar o capital com essas pessoas durante 10 anos, né? Quem que é um grupo de pessoas que tá fazendo isso há bastante tempo, não tá ali pelo dinheiro curto, tá construindo uma franquia de longo prazo, sabe se reinventar, não são muitos, né?
Enfim, tem uma série de fundos aí que a gente conhece, gosta bastante da turma, da forma como eles analisam empresas. Enfim, tirar Atmos e Dynamo daqui, eu acho que sim, vai. A turma da Bulgari tem feito um bom trabalho, a turma da Brasil Capital faz um bom trabalho, da Núcleo, Velt, enfim, alguns outros aí, assim. A gente ficou mais enferrujado nisso, porque a gente, por regra, não pode fazer na RIX, então acaba que, sei lá, não é um tema que a gente acompanha de perto, mas quando a gente, antes de montar a RIX, podia investir sei lá, 10, 12 anos atrás, aí a gente tinha nesses caras, Núcleo, Atmos, Dynamo, enfim, mas acho que esses recentes aí também, uma turma que tá fazendo um bom trabalho. Acho que o mercado brasileiro tem uma boa oferta de gestores de ações, assim. Boa. Você ouve isso lá fora quando você vai conversar com alocadores, né? Como eles ficam impressionados que tem muita gente boa no Brasil fazendo investimento em ações. Boa. Bom, pessoal, muito obrigado, Rodrigo, Gustavo. Poxa, prazer ter recebido vocês aqui. Foi um prazer, o papo foi muito bom. Muito Obrigado obrigada, pelo gente. convite, gente. Estamos sempre às ordens aí. Valeu. Valeu, Carola. Mais Muito uma. obrigada, Samuca. Pessoal, obrigado pela audiência. A RIX tem mídias sociais? Tem. Tá como lá? RIX Capital. @RIX Capital. Eu tô lá como @samuel.ponsoni no Instagram. A Carol. Eu tô como RSO_Carolina. Pessoal, é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.